Olá, meus irmãos, tudo bem? Tem uma mensagem importante aqui para passar para os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa mensagem e quem vai ouvir. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, sabemos que Mateus 24 diz que haverá guerras e rumores de guerras. Sabemos que as guerras se intensificarão antes da volta de Cristo. E sabemos também que a serva do Senhor escreveu que as cenas finais da terra seriam predominadas por uma cena de conflito, né? O que está em jogo realmente é algo perigoso, né, que está acontecendo nesse momento. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia está perto de completar um ano. Amanhã, o presidente da Rússia vai fazer um pronunciamento especial sobre a guerra. Esse pronunciamento ele faz de forma anual. Portanto, amanhã o presidente Vladimir Putin tem que dar uma resposta sobre o que aconteceu hoje, né? O que aconteceu hoje? Hoje o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, surpreendeu o mundo todo ao visitar a capital da Ucrânia, Kiev, né? A princípio, a visita dele estava para ser na Polônia, né? Alguns pensaram que ele ia fazer apenas uma visita na fronteira. Porém, ele foi até o território ucraniano, cumprimentou ali as tropas, né, da Ucrânia. Isso, queridos, além de simbólico, isso traz uma mensagem muito forte para a Rússia, né? Nós sabemos que a Rússia, por diversas vezes, ameaçou, né, defender os territórios conquistados, os territórios que envolvem ali o leste da Ucrânia, né, a região de Donbás, a região de Zaporízhia, né, indo até a Crimeia, é o território onde a Rússia tem dominado. Fizeram um plebiscito também nesses territórios para pertencer ao território russo. Resumindo, o presidente da Rússia disse que, se possível, defenderia esses territórios com armas nucleares. Ele não cumpriu a sua palavra, né, porque a guerra está em curso, e ele não cumpriu porque ele sabe que, se ele usar a primeira bomba nuclear na Ucrânia, isso pode se estender para as fronteiras ucranianas, e as fronteiras ucranianas têm países da OTAN, né, como no caso a Polônia, a Romênia, são países da OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é a aliança militar criada em 1949. Né, hoje tem 30 países. Essa aliança militar foi criada justamente para conter a Rússia. Né? Por isso foi criada essa aliança militar. A aliança da OTAN tem um artigo 5º da aliança que diz que, se um país é atacado da aliança, todos os outros países, os 29 países, né, da aliança, devem defender aquele país atacado. Resumindo, se algum país da OTAN ser atacado, os outros têm que entrar para a briga, aí tem um conflito generalizado, levando à Terceira Guerra Mundial. A Rússia teme uma Terceira Guerra Mundial, porque com os fornecimentos de armas para a Ucrânia, o presidente Vladimir Putin sabe o trabalho que ele está tendo em avançar na Ucrânia, né, a ponto de contratar mercenários, né, mercenários aí do grupo Wagner, né, que são mercenários de uma empresa privada que atua na Síria, na África, né. Foi considerado esses mercenários pelos Estados Unidos, é óbvio, né, como um grupo terrorista. E sabemos que na geopolítica, né, não tem bonzinhos, cada um defende o seu interesse, né? Não tem um lado bom ou um lado ruim, né? O que vai estar em conta são os interesses de cada país, né? Mas são profecias, né? Eu imagino como seria se Deus permitisse uma Terceira Guerra Mundial em nossos dias, né? Muitos falam assim: mas os anjos estão segurando os ventos,
né, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer porque os anjos de Apocalipse 7 estão segurando os ventos. Nós só devemos lembrar que os anjos de Apocalipse 7 também estavam segurando os ventos lá em 1939, quando Hitler invadiu a Polônia e aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Os anjos também estavam segurando os ventos quando, né, o herdeiro do trono austríaco, né, Ferdinando, foi morto em 1914 e através da morte dele veio a Primeira Guerra Mundial. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos: o fato dos anjos segurar os ventos não impede um conflito em grande escala. É óbvio que em Apocalipse 7 diz que não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as fontes das águas, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Porém, sabemos que uma guerra nuclear dificilmente irá acontecer. O que pode acontecer no futuro, e esse futuro pode estar próximo, é uma guerra convencional, ou seja, os países podem até entrar em uma terceira guerra mundial, porém eles não entrarão com os armamentos de destruição nuclear, porque sabe que de acordo, né, com a Convenção Internacional, que se um país é atacado de forma nuclear, o outro tem que atacar também. Então, não tem vencedores em uma guerra nuclear. Porém, uma guerra convencional pode ser travada. É o que está acontecendo agora na Ucrânia, uma guerra convencional. Né, uma guerra onde é usados blindados, onde é usados os caças, né? É usado armas nucleares, sim, mas com potência muito baixa, é usada, mas com potência muito baixa mesmo, né? Mas se eles usarem a Rússia, né, tem estudado, de acordo com os artigos publicados pela própria Rússia, eles têm estudado em usar uma arma de até 10 quilotons, que é um pouco menor que aquela que caiu em Hiroshima, mas eles estudam usar essa arma. E a visita do Biden agora na Ucrânia é uma resposta à Rússia, uma resposta muito grave à Rússia, né? Ainda mais que o conflito está quase para inteirar um ano. Então a visita foi hoje, mas o presidente da Rússia vai se pronunciar amanhã. Não sabemos o que ele vai falar, né? Se ele vai apenas, como é que eu posso dizer, dar uma nota de repúdio, ou vai dar uma resposta mais grave contra a Ucrânia, ou vai se intensificar os ataques. Resumindo, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia está longe de acabar. O que a Rússia teme é que esse conflito pode se escalar para outros países da OTAN, levando à Terceira Guerra Mundial. Então, eu acompanho esse conflito há um ano, mais ou menos, né? E a cada dia vejo que está avançando cada vez mais, né? Com a visita do presidente dos Estados Unidos em solo ucraniano, só torna as coisas mais difíceis. A Rússia não quer ceder os territórios já conquistados e a Ucrânia também não quer perder. Então nenhum lado cede, né, queridos? Então temos uma grande chance aí de ver em nossos dias uma terceira guerra mundial. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Vamos continuar pregando as profecias. Sabemos que precisamos cumprir a entrega dos livros do grande conflito, da mensagem do terceiro anjo, porque junto com as guerras também teremos a visita de Satanás, vindo como um ser humano ainda nessa terra, e teremos também a aplicação do decreto dominical de forma universal. A Igreja Adventista está entrando na campanha Os 10 Dias de Oração, e eu gostei muito, foi me entregue a revista dos 10 Dias de Oração, e eu gostei muito, porque me impactei ali com o primeiro dia da revista que está falando sobre a entrega do livro Grande Conflito. Eu fiquei muito feliz. E ali o responsável ali em produzir o material, né, para aqui as igrejas, né, sul-americanas, né, para os países sul-americanos, ele falou uma história interessante, falando sobre o Grande Conflito. Ele disse que uma senhora
quando era criança, pegou o livro Grande Conflito emprestado do vizinho, leu e gostou muito. Mas o vizinho se mudou e nunca mais ela viu o livro. Quando ela tinha mais de 90 anos, ela recebeu a visita de um comportor. E quando o comportor apresentou o livro Grande Conflito, ela chorou com lágrimas e disse: olha, eu estou a vida inteira, mais de 80 anos, procurando esse livro. E ali estava o livro Grande Conflito na frente dela. Então, meus irmãos, Satanás, ele não quer que esse livro Grande Conflito seja entregue em massa em 2023, 2024. Uma guerra mundial poderia atrasar o avanço dessa obra. Então vamos orar, porque sabemos que depois da entrega do Grande Conflito, esse mundo será sacudido. A igreja vai ser sacudida e, sem sombra de dúvida, há uma grande chance de termos o decreto dominical para os nossos dias e a perseguição. Vamos ficar de olho nos eventos, vamos estar por dentro. Deus abençoe a todos. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a histórica visita do presidente Biden a Kiev, em um momento em que os combates se intensificam, com a guerra se aproximando de completar um ano. Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. Nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, para surpresa do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou a capital da Ucrânia, Kiev, justamente quando os combates se intensificam na região de Donbás, com a guerra se aproximando de completar o seu primeiro ano. O que foi tratado na visita de Biden e, tão ou mais importante, que mensagem transmitiu para a Rússia de Putin? O fator surpresa nos deslocamentos de personalidades políticas importantes, como é o caso do presidente dos Estados Unidos, é fundamental em qualquer situação, principalmente no caso da Ucrânia, um país onde cada metro quadrado está ao alcance dos mísseis russos. Com a visita de hoje do presidente Biden seguindo essa regra, apanhando o mundo de surpresa. É verdade que algumas fontes previram a possibilidade de Biden aproveitar a sua visita agendada à Polônia para também visitar a Ucrânia, mas a grande maioria previu, no máximo, uma visita rápida à fronteira ou, no extremo, à cidade de Lviv, perto da fronteira polonesa. Mas uma visita a Kiev, a capital ucraniana, tão facilmente alcançável pelos mísseis e drones russos, localizada a apenas 70 quilômetros da fronteira bielorrussa, de onde a Rússia costuma lançar ataques devastadores, foi um movimento bastante corajoso que poucas pessoas previram. Durante a visita, Biden anunciou um novo pacote de apoio militar à Ucrânia, avaliado em $500 bilhão. Um pacote no qual estão incluídas mais munições de longo alcance para o HIMARS, mais mísseis antitanque, radares antiaéreos, dentre outros itens que serão detalhados entre hoje e amanhã. Esse pacote não é muito diferente de dezenas de outros que já foram anunciados ao longo dos últimos meses, e o anúncio poderia ter sido perfeitamente feito do Salão Oval da Casa Branca. Mas Joe Biden fez questão de o fazer no interior do Palácio do Governo, no centro da capital ucraniana, o que nos leva ao segundo ponto. Que mensagem Biden quis transmitir para a Rússia com essa visita? A principal mensagem foi a de que os Estados Unidos continuam empenhados na defesa da Ucrânia, apesar da guerra se estender por quase um ano. Quando Putin invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, ele tomou aquela decisão com base em 3 premissas principais. A primeira era a de que a defesa ucraniana iria colapsar rapidamente diante de um ataque russo tão devastador a partir de 5 frentes diferentes.
A segunda era a de que os Estados Unidos e a OTAN não iriam interferir na guerra, pelo fato do conflito ser rápido, não dando tempo para o envio de reforços, e pelo fato de Putin acreditar que os Estados Unidos e a OTAN não se atreveriam a se envolver em um conflito de tamanha dimensão, receando que pudesse escalar para fora das fronteiras ucranianas, tal como, aliás, fizeram quando Putin invadiu a Ucrânia pela primeira vez em 2014, anexão da Crimeia, um ato de agressão que foi respondido pelas principais potências rivais com algumas sanções e notinhas de repúdio. E finalmente a terceira premissa era a de que mesmo se os Estados Unidos e a OTAN ajudassem a Ucrânia, essa ajuda seria por pouco tempo, e que mesmo que por uma eventualidade a sua invasão se prolongasse por muitos meses, as potências internacionais acabariam por se aborrecer e invariavelmente acabariam por diminuir os seus apoios. No entanto, como a realidade nos mostra, as premissas seguidas por Putin se provaram erradas, com a visita de hoje de Biden à Ucrânia reforçando justamente um desses erros, com os Estados Unidos mostrando que continuam apoiando a defesa ucraniana, mesmo com a guerra se prolongando por tanto tempo e sem prazo à vista para terminar. Se Putin já tinha suspeitas de que os Estados Unidos e a OTAN não deixariam a Ucrânia na mão, com a visita de hoje de Biden, ele confirmou a 100% essas suspeitas. A data da visita também foi escolhida com muito critério, coincidindo com o feriado nacional do Dia do Presidente, um feriado importante que se comemora nos Estados Unidos em toda a terceira segunda-feira do mês de fevereiro. Biden, ao escolher passar esse feriado na Ucrânia, reforçou ainda mais o significado da sua visita. E além disso, amanhã, terça-feira, dia 21 de fevereiro, Putin fará o seu habitual discurso anual na Assembleia Federal Russa. Trata-se de um evento muito importante na Rússia, com a visita de Biden criando uma forte pressão sobre o discurso de Putin. O que ele fará para responder à altura a essa afronta pessoal? Irá declarar finalmente a guerra contra a Ucrânia, jogando no campo de batalha todos os recursos do seu país? Iniciará a tão esperada e temida ofensiva com centenas de milhares de novos mobilizados? Ou atacará a Ucrânia novamente a partir da Bielorrússia, mas dessa vez com forças extras de Lukashenko? Uma coisa é certa: Putin não poderá deixar passar em branco a visita de Biden e terá que responder à altura. Se não fizer isso, demonstrará fraqueza, e ele sabe que no Kremlin qualquer demonstração de fraqueza da sua parte poderá abrir caminho para o fim do seu reinado, que está prestes a completar 23 anos. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.
O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou manuscrito, o manuscrito que se tornou livro, e o livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim.